Bom dia, amigos e amigas. Hoje é domingo, dia 31 de maio de 2020, último dia do mês. Mais uma vez estamos aqui para levar uma palavra de conforto, de otimismo, de reflexão também. Que nós possamos fazer uma análise desse mês que passou, um mês difícil, um mês em que vivemos plenamente a pandemia, mas que nós possamos continuar confiantes, porque nós estamos sob as leis de Deus e Deus é bom, Deus é o nosso Pai, é misericordioso. Tudo isso pelo qual nós estamos passando tem uma razão de ser, e certamente chegará o dia em que a gente vai entender isso. Hoje nós vamos falar sobre palavras, o falar, o se expressar. Então, palavras também podem ferir profundamente. E nós vamos falar mais sobre as nossas ações dentro de casa, com os nossos familiares, com os nossos filhos principalmente. A maioria dos pais deseja que seus filhos sejam felizes, natural isso. Que cresçam com saúde, que sejam amados, inteligentes, que conquistem vitórias na escola, na profissão, na vida. Esse é sempre o nosso maior desejo. Apesar disso, nem sempre nós conseguimos esse objetivo, esse intento, porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um planejamento e, principalmente, cada um de nós é uma individualidade, inclusive os nossos filhos, mesmo sendo pequenos ainda. Aos poucos eles vão assumindo a sua personalidade. Por mais que desejem, por mais que se empenhem, por vezes um dos filhos, quando não todos os filhos, dizem que detestam a escola, não gostam de ir na escola, não querem ir na escola, se eu pudesse eu não ia na escola mesmo. Claro, porque falta, sem dúvida nenhuma, a compreensão do valor da escola, do aprendizado. Alguns têm problemas de relacionamentos, outros filhos não gostam de trabalhar, outros ainda se envolvem com coisas muito mais tristes, mais complicadas, como drogas, crimes. E isso tudo nós precisamos aprender a trabalhar. E quantas vezes a gente se questiona, né? Mas por quê? Né? O que aconteceu? Não teremos nos empenhado o suficiente? Onde nós falhamos? Por que falhamos? Uma coisa é certa, não devemos esperar que os nossos filhos sejam perfeitos, desde que a perfeição não é desse planeta ainda. E que nós entendamos que somos espíritos imperfeitos. Portanto, não somos perfeitos. Imperfeição não é nada para que a gente se sinta humilhado, rebaixado. Imperfeição significa que está sujeito a cometer erros. E nós cometemos erros, infelizmente. Mas, aos poucos, nós vamos aprendendo com os próprios erros. Isso não significa que nós precisamos errar para que a gente saiba que aquilo não é certo. Porque muitas vezes nós fazemos coisas erradas conscientemente. E logo iremos observar que aquilo vai nos trazer ou já nos trouxe muitas dificuldades, muitas complicações. Nós temos que nos preocupar em transformar nosso filho em um homem de bem, em uma pessoa de bem, bom o bastante para viver no mundo e servir ao mundo. Porque não é o mundo que vai nos servir, nós é que vamos servir ao mundo. Nós é que estamos aqui encarnados nesse planeta para ajudarmos na transformação do planeta, transformá-lo num planeta melhor, aquele que nós sonhamos, onde tenhamos paz, onde tenhamos segurança, alegrias. E isso está na mão de cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui, importante que a gente entenda, para servir ao planeta,
para aprender realmente a nos tornarmos melhores pessoas. Então, a nossa maior preocupação deve tentar transformar o nosso filho em uma pessoa de bem. E com tal disposição, é importante que repensemos a nossa função educativa como pais. Dentro do lar, às vezes agimos de forma a invalidar as teorias, ou seja, desmentimos na ação o que aconselhamos aos filhos. Então a gente diz aos filhos: sejam educados, respeitem as pessoas, procurem sempre observar aquilo que está à sua volta para que você não faça coisas erradas. Mas, fugindo daquilo que a gente fala e daquilo que a gente faz, quantas coisas erradas nós, como pais, cometemos. Uma das frases mais ditas, possivelmente, para as nossas crianças, é uma palavra extremamente forte, agressiva demais. É o cala a boca. Eu estou falando. Cale a boca. Eu estou falando. E quantas vezes ao falar essa frase nós empregamos muitas vezes um ódio em cima dela. Queremos ser automaticamente respeitados. Que os outros nos obedeçam. E nós colocamos então um pensamento tão forte, tão desequilibrado nessa frase, cale a boca, que nós realmente criamos um ambiente muito ruim dentro de casa. E quantas vezes nós criamos, dentro do próprio filho então, uma repercussão extremamente negativa, que pode até tolhê-lo mais para frente, tendo medo, por exemplo, de conversar com as pessoas em função de sermos tratados dessa forma dentro do lar. Normalmente, a frase, ela cai como um raio sobre a criança, que já repetiu a mesma questão, pelas nossas contas, mais ou menos umas 10 vezes. Ou seja, já falamos que aquilo não poderia ser feito, que não deveria ser feito, que era errado, mas a criança ainda não tem a capacidade de compreender isso. Ela não está nos desafiando, na maioria das vezes. Ela apenas não entendeu ainda, não conseguiu compreender aquilo que nós queremos falar para ela. Então, muitas vezes nós achamos que o dizer dessa forma, brutamente, secamente, que vai resolver a situação. A nossa impaciência é que muitas vezes multiplica, de forma equivocada, aquilo que a criança está fazendo. Mas nós precisamos sempre lembrar que a criança é uma criança, está em fase de aprendizado. E se ela for teimosa, isso faz parte desse processo. Consideremos, no entanto, que a criança é repetitiva mesmo. Faz parte do seu desenvolvimento infantil a repetição, para que possa ser fixado conceitos e frases que ela vai ao longo do tempo aprendendo. Frequentemente é preciso explicar dezenas de vezes a mesma coisa para que ela entenda. Já observaram os amigos e as amigas? Quantas vezes nós falamos não durante um mesmo dia? É não aqui, não ali, não aqui, não ali, não pode isso, não pode aquilo. E a gente pode fazer a seguinte análise, né? Será que eu conseguiria ficar um dia inteiro sem falar não para o nosso filho? Bom, vou dizer aos amigos o seguinte: não vamos conseguir. Nós vamos repetir o não. Mas o não tem que ser dito sempre de forma educativa, com carinho. Isso não pode fazer. E que a gente não se canse de repetir isso, porque a gente vai repetir muitas vezes mesmo. Tivemos, no meu caso, eu com a minha esposa, nós que temos a função agora de avós, de pensar justamente nisso, Quando os netos começaram a vir em casa, pega isso, pega aquilo, então a gente começou, não pode, não pode, não pode, e a gente se lembrou, que quando o nosso filho tinha a mesma idade,
provavelmente nós tenhamos tido o mesmo tipo de tratamento ao filho. Olha, não pode isso, não pode aquilo. Então combinamos o seguinte, vamos ver se a gente consegue passar um dia todo sem falar não. Mas não conseguimos, você precisa falar não. O não faz parte do vocabulário, faz parte do aprendizado. Você não pode fazer isso, mas sempre falar de uma forma educativa. Porque certamente vamos precisar explicar dezenas de vezes a mesma coisa. E existe ainda, em relação do filho para nós, né, aquela bateria de perguntas de por quê. E isso leva muitas vezes os pais à exaustão. Mas se a criança está repetindo, se ela está perguntando outra vez, é porque sente a necessidade de uma compreensão que lhe seja satisfatória. E hoje, mais do que nunca, essa geração que nós temos, é uma geração de porquês. Eles não aceitam simplesmente você dizer não pode fazer isso e acabou. Cale a boca, né? Aliás, essa palavra é terrível, né? Terrível mesmo. Ela é muito agressiva demais. Por isso não tem jeito. É preciso se munir de paciência, responder e responder e responder e novamente responder. Mesmo porque, caso contrário, os pais podem criar um filho que tem medo de falar, que tem medo de se exprimir, tem medo de ser repreendido. Então vai ficar uma criança realmente retraída. E nós seremos, certamente, autores, muitas vezes, dessa situação. Visto que ele pode já ser, naturalmente, um espírito retraído. E está aqui para mudar esse tipo de agir. Uma criança com esse tipo de insegurança poderá ter dificuldades na escola, pois não entenderá o que foi explicado, mas não vai perguntar, novamente, com medo. Nas questões afetivas também terá problemas. Não falará o que pensa por medo ou por insegurança. Então vai guardando, guardando. Então perguntar faz parte do aprendizado. Pensemos bem. Não é verdade que a nossa impaciência estoura sobre o pequeno, não porque estejamos cansados de responder os porquês, mas porque muitas vezes não sabemos responder? Devemos fazer essa análise também. Por isso que pais precisam ter conhecimento, precisam continuar estudando, analisar a situação familiar. Afinal, quem de nós vai saber explicar para o pequenininho que a lua é redonda, porque a formiguinha anda em fila indiana, porque ele deve colocar a jaqueta que não gosta só porque nós estamos com frio? Calma deve ser a tônica nossa de todos os dias. Dar as explicações necessárias, sem nos alongar muito, nem complicar a resposta. E lembramos, ou nos lembremos sempre de uma coisa: pessoas educadas não mandam as outras calarem a boca. Demos o exemplo para os nossos filhos. Façamos com que eles sejam educados, porque nós o estamos preparando para o mundo, para servir o mundo. E Deus confia em nós para que nós façamos exatamente essa tarefa. Nossos filhos, devemos nos lembrar também, são espíritos reencarnados, que já passaram por muitas existências anteriores. Por esse motivo, não lhes tiremos a oportunidade de aprendizado, nem lhes soneguemos informações, pois eles são filhos de Deus, tanto quanto nós, e estão, tanto quanto nós, a caminho da evolução. Então, eduquemos as nossas palavras, eduquemos as nossas frases. Nós somos capazes de fazer isso. Que nós tenhamos paciência com os nossos filhos, para que eles cresçam com segurança, sabendo que sempre poderão contar conosco, em qualquer situação. Era isso que eu tinha para os amigos e amigas. Um bom domingo a todos. Fiquem bem, fiquem em paz.